Olá, prezados e prezadas, estudiosos e estudiosas. Na aula de hoje, para esta atividade, nós vamos falar sobre a produção escrita. A escrita, como a maioria das pessoas já sabe, é uma das maiores invenções da humanidade, para muita gente a maior das invenções, e ela muda muito o processo comunicativo humano e também o processo de manutenção, transmissão e transferência do conhecimento no decorrer do tempo. Porque ela consegue, como diria lá o Igoné, ela consegue aprisionar o pensamento, conter, disciplinar a linguagem e o pensamento. Então, um conhecimento que era passado oralmente, ele se perdia com mais facilidade. A partir da escrita, aquele registro perpetua aquele conhecimento. Então, os processos de produção de conhecimento, artísticos, a ciência de uma maneira geral ganhou muito depois da escrita, porque nós temos um registro para perpetuação desse saber. Então, a nossa espécie conseguiu arquivar, ir ganhando cada vez mais essa condição de tudo que nós fomos conhecendo, registrando, produzindo esse conhecimento pela escrita e guardando ele para as gerações vindouras, gerações futuras. Então, a escrita é um fenômeno muito importante. Mas escrever não é apenas colocar as letrinhas ali, as palavrinhas ali no papel. Escrever, sobretudo no contexto acadêmico, exige algumas das habilidades mais importantes que o ser humano precisa ter. Às vezes poder de síntese, às vezes poder de expansão do raciocínio a partir da linguagem. Então, a escrita, ela é diferente da oralidade também por uma série de regulações pelas quais ela passa, né? As normas da gramática, as normas do dicionário, tudo aquilo que rege a produção escrita. Principalmente, nós estamos falando aqui de contextos formais. Escrever num contexto informal, no WhatsApp, um bilhetinho, um recadinho, uma coisa ou outra, você escreve da maneira que você quiser e está tudo certo, não tem certo nem errado. Agora, a adequação da linguagem escrita para o contexto acadêmico exige mesmo um trabalho minucioso de reflexão da linguagem, de busca da correção gramatical. Todo texto é escrito dentro daquilo que os teóricos chamam de gênero de texto. Os gêneros textuais são os papéis sociais que os textos desempenham. Então me diga lá, quantos são os gêneros textuais? Quantos papéis sociais o texto possa desempenhar. Então nós temos o gênero piada, temos o gênero bula de remédio, temos o gênero receita de bolo, temos o gênero propaganda, temos o gênero crônica, artigo de opinião. Cada papel desempenhado pelo discurso na sociedade constitui um gênero textual. Esses gêneros, então, são diversos, incontáveis, e nós escrevemos dentro desses gêneros, seguindo as normas, os estilos, as regras de construção, as formalidades de dentro do gênero. Por exemplo, como é que a gente sabe a diferença entre uma bula de um remédio e um poema? Ora, o suporte, né, a bula do remédio vem naquele suporte ali do próprio remédio, e o poema muito dificilmente virá num suporte de remédio, a não ser alguém que queira sacanear muito quem for ler essa bula. Mas o poema tem a estrutura formada por versos e estrofes, né? Tem todo um trabalho de linguagem poética, metafórica, constituída a partir de um campo de conotação e não de denotação, como é o caso dos textos mais científicos e também esses textos mais informativos. Então, o gênero, ele abrange toda a vida social, todas as práticas sociais, toda a interação de linguagem que nós fazemos. Não tem como a gente falar ou escrever fora de algum gênero. Um telefonema é um gênero, para você ter uma ideia, né? Uma mensagem de WhatsApp é um gênero textual. Então, nós estamos dentro de um bojo social muito abrangente. Agora, como é que esses gêneros se estruturam? Eles se estruturam a partir de tipos textuais. Os tipos textuais mais conhecidos são a descrição, a narração, a exposição e a argumentação. Esses são os mais conhecidos. O que seria então descrever? Ora, quando eu vou fazer um texto narrativo, um conto, um romance ou uma crônica, eu descrevo o ambiente, eu descrevo as personagens,
eu descrevo as paisagens, os móveis, as vestimentas, faço descrições que são físicas e psicológicas das personagens que participam da história. Então, a descrição é o retrato verbal, é uma fotografia por meio de palavras, é quando eu vou detalhando cada elemento que eu quero fazer com que o leitor ou a leitora imagine o que eu estou dizendo. Então, eu descrevo uma floresta falando das características da vegetação, eu descrevo uma paisagem falando sobre como está o sol, como estão as nuvens, o céu, como está, se é plano, se é serrano, se tem cachoeira, e assim eu vou acrescentando. E quanto mais eu acrescento, na verdade eu pormenorizo, eu vou tornando mais definida a imagem na cabeça de quem lê. E é gostoso, né? Você ler um texto e entrar para dentro daquela imagem que vai sendo construída, né? O autor ou a autora ali descreve, por exemplo, um castelo. Você consegue imaginar por uma ideia que você tem de castelo, mas você vai montando a partir das palavras que vão sendo colocadas, que vão caracterizando o castelo, adjetivando o castelo, a gente vai montando o castelo na nossa cabeça. De vez em quando acontece a gente assistir um filme que foi antes um livro. Aí a gente entra em contradição, porque a gente não concorda de jeito nenhum com as descrições que aparecem no filme. A gente queria montar aquela imagem que estava na nossa cabeça. Então, descrever é fazer o retrato por meio de palavras. A narração é quando eu conto a história. Eu vou criando o encadeamento dos fatos, que a gente chama de enredo. A sequência deles, né? Às vezes linear, às vezes indo e voltando, fazendo um trabalho de idas e voltas nesse enredo, mas de todo modo é uma sequência de ações, uma sequência de fatos que vão criar uma história, que vão criar um fato que tem começo, meio e fim, e vai delinear então esse enredo para que o leitor possa perceber a coerência da história. Outra coisa importante na história é quem conta a história, o narrador, que pode ser de três maneiras. Pode ser um narrador que conta de fora a história, pode ser um narrador que é a própria personagem contando a história que se desenvolve com ela, ou pode ser um narrador que sabe tudo da história, embora esteja de fora, a gente chama de narrador onisciente. Esse é legal porque ele pode trazer aspectos que o leitor não poderia identificar e às vezes nem a própria personagem conseguiria dizer. Ele traz aspectos psicológicos da personagem, ele antecipa coisas, traz spoilers do que vai acontecer lá na frente na história. É muito legal. Outra coisa importante é a própria personagem, né? Uma personagem ela é feita para mexer com a gente. Tem personagem que te dá raiva dela, tem personagem que te faz apaixonar por ela. E assim a gente vai pegando as personagens principais e secundárias, terciárias, né? De dentro de uma obra, de dentro de um texto. Outra coisa é o tempo e o espaço, né? Onde se passa a história, onde é que ela se desenvolve, o local e quando a história se passa. Porque tem histórias que são ficcionais, tem histórias que são reais. Já a exposição é um texto dissertativo e informativo, que trabalha com ideias, que trabalha com tema, que trabalha com argumentos, mas não necessariamente defendendo um ponto de vista. A exposição é um texto, então, mais de caráter quase que informativo. Já o texto argumentativo é uma dissertação em que eu tenho que defender um ponto de vista, defender uma tese ali dentro daquela posição das ideias. Então o texto tem tema, tem objetivos, tem amarração dos argumentos para defender uma ideia, para defender um ponto de vista, para defender uma tese dentro daquele tema. E ele constitui-se de introdução, desenvolvimento e conclusão muito amarradinhos, né? Cada parágrafo corresponde a uma ideia central de dentro do tema e assim vai se desenvolvendo o texto. No caso específico da escrita dessa maneira, faz com que a gente possa então regular os nossos gêneros e eles fiquem muito bem delimitados, né? Tem textos, por exemplo, que são compostos por vários tipos, né? Os gêneros compostos por vários tipos. Uma petição inicial, por exemplo, de um advogado, tem descrição, tem narração e tem dissertação dentro do mesmo gênero. Agora, se você pega uma crônica, geralmente tem descrição e narração dentro do mesmo gênero da crônica, do conto, do romance. E assim vão se constituindo, então, múltiplos tipos de textos dentro de um mesmo gênero, às vezes. Tá certo? Então, a escrita é muito importante. Ela carece também de você entender que o texto tem que ter uma estrutura coesa, que é a coesão, que é a conexão das partes do texto pela pontuação correta, pela colocação dos elementos ali de repetição, pela substituição desses elementos de repetição, pela conexão estrutural do texto. E
e pela coerência, né? Então a coesão é a parte estrutural, a coerência é a parte de ligação das ideias. As ideias de um texto precisam estar muito bem delimitadas, amarradas a essa estrutura, de maneira que o leitor a leitora vá fazendo a leitura, vá percebendo o encadeamento do pensamento. A pontuação é fundamental para isso. Então, quanto mais curtinho eu consigo colocar um ponto final ali, é melhor. Uma frase curta, um ponto final, outra frase curta, outro ponto final. Eu crio um texto amarradinho, bom de ser lido, o fôlego não precisa ser de um cantor de ópera, né? E fica tranquilo, tá certo? Muito obrigado a vocês. Um abraço.